Portal LC. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Reverbere, o podcast do Portal LC. Esse, para mim, é um episódio muito especial porque eu recebo hoje a nossa querida amiga, professora Tatiana Camarão, que precisou chegar no episódio de número 55 para poder vir ao Reverbere. Você estava devendo, viu? Você estava devendo, não tenho dúvida disso. Você vem atrasada. Vou falar isso aqui na frente de todo mundo. Eu vou falar um negócio com você. Depois dessas reclamações, eu vou repensar se eu vou falar. Porque você... nenhum. Que murrinha, Jesus. Nossa Senhora. Ele me convida, mas ele convida assim, vai lá. Mas não faz, não. Vai lá, passa lá. Sabe Todo aquele passa esforço lá? do mundo. Pois é, mas eu tô super feliz de estar aqui com você, Rafa, porque você sabe o trabalho que você vem desenvolvendo, essas gravações que você vem fazendo com profissionais que são de referência e que estão implementando ações importantes para todas, às vezes até que servem para todo o país e eles acabam utilizando esse espaço para divulgar essas novas iniciativas e eu vejo isso como um espaço muito importante para esse tipo de debate. Parabéns. Perfeito. Eu agradeço e você anda fazendo isso aí Brasil afora, em todos os eventos. Inclusive, você tem trabalhado com alguns parceiros nossos, como a Licitar Digital. Está escrevendo o livro do Marketplace. Tem dado uma força para eles, inclusive na montagem disso. Eu queria até que você falasse um pouco para a gente desse trabalho, se você não se incomodar. Foi muito interessante, eu falo que deu match. Sim. Porque o que acontece? A Licitar Digital desenvolveu um sistema de Marketplace e que foi implementado na Prefeitura de Belo Horizonte. Sim. E, de início, eu já acho que você sabe muito bem que eu sou a maior apoiadora de inovação. Sim, verdade. Eu entendo hoje que quem não inova é fatal na organização e essas organizações que deixarem de inovar, elas estão fadadas ao fracasso. Verdade. Partindo, portanto, dessa premissa, o que acontece? Eu sempre tento conhecer os modelos novos que estão sendo adotados, que eu não estou falando de uma monofeitura. Eu estou falando de um cardápio de modelos. Por quê? Porque aquele modelo ele pode ser adequado a determinada demanda da organização e merece ser testado. Porque é isso, inovar é o quê? A gente testa, pode dar certo ou não, faz parte da inovação, o fracasso. Sim. E se não der, a gente vai aprender com aquele erro e pivota e reinicia, podendo utilizar o mesmo modal ou outro que atenda àquela necessidade. E essa é a questão, é porque eu verifiquei nesse sistema que foi desenvolvido pela Licitar Digital a oportunidade das organizações se utilizarem dele para realizar esse modelo de contratação que é interessante e deve ser testado. Perfeito. E por que eu falo testado? Porque a gente não parte de uma premissa, vamos adotar o modelo para toda a prefeitura. Não, vamos adotar de forma isolada, fazendo todos os testes, verificando os indicadores, os resultados, para depois a gente avaliar se vale a pena expandir, que agora chegou ao ponto de um diagnóstico positivo e estou escutando que vai ter aí eles vão alargar a utilização do Marketplace em Belo Horizonte. Começou especialmente com uma contratação específica, material de construção. Isso, material de construção. Sim. E quem capitaneou isso foi o Rodrigo, um profissional. Eu falo que se tem alguém que está replicando o que fala o magistral Graciliano Ramos, né? Para a gente, vocês sabem, o que a gente precisa ter nessa vida é coragem. O Rodrigo foi muito corajoso. A equipe dele, formidável. E todos eles acolheram essa iniciativa e, com apoio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que isso é importante a gente falar. Sim. A Corte de Contas, ela também... a Corte de Contas, ela apoiou ali para poder falar, vamos testar. O que é? Como é que é? A gente não pode, de antemão, falar impossível, não dá certo. E é esse o caminho que eu entendo hoje, que é um caminho que eu idealizo para as organizações poderem avançar. A Licitar Digital, gente, é patrocinadora do Reverbere e conta com profissionais como, por exemplo,
da altura da professora Tatiana Camarão. Então, é por isso que a gente se alia, Tati, a essa empresa que oferece plataforma de qualidade, que vai melhorar as licitações e também as contratações diretas, como os credenciamentos, que estão todos disponíveis na plataforma da Licitar Digital. Fica aqui, então, para vocês. Se você quer conhecer mais sobre essa plataforma, clica no link aqui da descrição deste episódio. E a gente não pode deixar de falar também do seminário nosso sobre fase de planejamento das contratações. Perfeito. O tema do nosso episódio, que nós vamos realizar juntamente com a professora Tatiana Camarão e com a professora Virgínia Bracarense, eu estarei lá, em Belo Horizonte, nos dias 18, 19 e 20 de agosto. Exato. Vai ser uma alegria para mim estar com você lá, viu, Tati? E te receber também uma alegria. E é interessante porque o mercado mineiro está precisando desses treinamentos. Sim. Nós estamos falando aí de um estado que é o estado que tem inúmeros municípios, mais de 800 municípios, que são municípios desejosos de melhorar essa fase de preparação da licitação. Sim. Além dos municípios, os próprios órgãos estaduais, é necessário que a gente tenha ali essa compreensão de que eles também precisam avançar nessa etapa tão importante que é a etapa de planejamento. Perfeito. Então vai ser uma alegria participar desse evento. E nós vamos falar, né, Tati, sobre nesse seminário, gente, nós vamos falar de coisas que dizem respeito à montagem do processo, o que é o ETP, o TR, o que deve constar, assim como nós vamos trazer também discussão sobre o conteúdo de cada um desses documentos. Perfeito. Questões como regime de execução, especificação do objeto, indicação de marca, critérios de habilitação, tudo aquilo que você precisa saber para montar o seu edital, o seu TR, a própria minuta do contrato, ou seja, serão 3 dias e eu não podia estar mais feliz de estar ladeado pela Virgínia e por você. 2 mineiras que uma não é tão mineira, uma não é tão mineira, mas eu diria que ninguém vai dizer que você é capixaba. Ah, não. Inclusive pelo seu sotaque. Vai mesmo, não, é verdade. Ninguém é verdade. Eu sou capixaba, nasci em Vitória e tenho ela aqui no meu coração, mas também sou mineira de coração, todos sabem disso. Eu me divido com esses 2 estados, mas eu sou do Brasil, como diz, eu adoro todos. Eu tenho estados que eu falo, meu Deus do céu, ô povo bom. Eu sei disso. Tati, e a gente tem que falar de planejamento. Sim. Eu tenho feito alguns episódios que a gente tem até discutido temas que já foram objetos de outros episódios. E, óbvio, você aqui não poderia deixar de falar sobre planejamento das contratações. E eu não vou te perguntar o que a Lei 14.133 traz de novo, que eu acho que todo mundo já sabe, inclusive porque você já falou isso em diversos eventos, em diversas lives, em diversos cursos. Mas eu diria, o que é que você vê hoje, depois de... Vamos contar que a lei tem sido aplicada desde 2021, embora não tenha sido em total, mas em alguma medida sim. Nesses 4 anos de 14.133, o que é que você vê que surgiu de bom? Eu vou começar pelo melhor. O que é que ela mudou? Se é que ela mudou alguma coisa de uma prática de planejamento das contratações? Bom, eu acho que ela mudou e foi muito. Primeiro, ela deu destaque a essa etapa de preparar-lhes a contratação. Porque eu costumo dizer que a Lei 8666, o que aconteceu? Ela não falava em planejamento. Inclusive, a expressão planejamento, ela não se faz presente na lei, exceto se for como serviço técnico profissional especializado. Então, ela enfatiza a necessidade da preparação. Eu falo, minha avó falava, né? Medir 2 vezes para cortar uma. Sim. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que preparar a contratação para a gente poder ter um resultado exitoso. E eu digo, a lacuna da preparação é o problema do futuro. Sim. É essencial. E a lei, ela vem com esse
comando, ela é mandatória nesse sentido. Ela coloca como princípio, ela descreve quais documentos são importantes de serem pensados nessa etapa. Ela fala de um planejamento estratégico. Nós não estamos. E tá aí uma mudança, Rafa, porque a gente sempre pensou nas contratações a partir da faixa cortada. Sim. Eu não sei se você já observou, a gente fala em contratação a partir da solicitação. Sim. Pedido, sempre foi pensado assim: pedido, encaminhamento para as áreas, Sim. seleção de fornecedor. Não! A gente, antes do pedido, a gente tem toda uma constituição estratégica, sistêmica nas organizações que impactam diretamente as nossas contratações. E essa é uma questão importante. Então, quando nós temos no artigo 11 a preocupação de alinharmos o que estamos contratando com o orçamento e com a nossa estratégia, o nosso planejamento estratégico, é justamente começar a preocupar com os planos estratégicos. Perfeito. Então, vejo aqui um avanço excepcional, na minha opinião. O que você coloca, se eu entendo bem, é que a contratação ela é estruturante dentro da organização. E por isso eu não posso ver só dentro daquele processo isolado de demanda e resposta para aquela demanda. Perfeito. A gente tem que imaginar que toda organização ela tem uma missão, ela tem um objetivo. Sim. E a partir disso a gente constitui as nossas estratégias para atender esses objetivos. Perfeito. E é impossível imaginar que uma área que é uma área meio, né, para se chegar àquela finalidade, ela esteja realizando as suas atividades de forma desconecta com o que você definiu como prioritário. Porque o que é estratégico? É o que é prioritário, de tal modo que toda organização tem que se movimentar para que aquela estratégia aconteça. Sim. E pensar na contratação deslocada disso é, para mim, algo muito gravoso. Sim. E digamos assim, a desconexão, ela acontece com frequência. Sim. Tanto é verdade que nós temos um acórdão que eu costumo citar, para mim ele é paradigmático nesse sentido, que é o 588 do ministro Bruno Dantas, de 2018, esse acórdão. Porque o que o ministro fala? Planejamento estratégico das organizações com relação às contratações não é nada mais, nada menos que um pedaço de papel. Algo formal. Para dar áreas de legalidade, olha lá. Nós não estamos observando o que é estratégico. Então, nós estamos tendo aí um desfuncionamento dessa organização. E é esse um ponto importante. É pensar que planejamento, a gente tem ali os planos que são orientativos das nossas contratações, por isso hoje a gente fala em PLS, Sim. em plano de obra, em PDTIC, Sim. plano diretor de TI, em planos de gestão financeira. Por quê? Porque eles são os planos que vão impactar aí a nossa preparação. Perfeito. E o que é que você veio e falou, nossa, nada está sendo feito disso? O que é que você diria que a lei trouxe, isso parecia ser bom, digamos, e não está sendo seguido? Talvez o plano de sustentabilidade, que a sustentabilidade a gente sabe perfeitamente que ela é uma diretriz para, no que diz respeito até uma diretriz fundamental para a governança. Perfeito. E ela são poucas as organizações como desenvolvimento nacional sustentável. Exatamente. E ainda o artigo 11 fala há que se dar e incentivar a inovação e a sustentabilidade. Então, eu acho que a sustentabilidade é um ponto hoje faltante. A questão da integridade. Nós temos hoje poucas organizações que investiram na implementação dos seus programas de integridade. E no texto nós temos também várias situações que estão diretamente ligadas à integridade e que fazem parte de uma política dentro desse plano de integridade. E não estamos preocupando com isso. Sim. Inovação é outra questão. A gente parte da premissa que inovar ela tem um contexto só tecnológico. Não, inovar é a melhoria dos processos de trabalho, é melhoria da estrutura, é melhoria dos controles. Isso é inovação. E o que nós temos hoje nas organizações? Ainda o setor de compra à margem da organização. Sim. Então, eu vejo hoje que está faltante
E não só isso, mas a gestão por competência é algo que está faltante nas organizações. Sim. A gente precisa pensar nas regulamentações orgânicas, na matriz de responsabilidade, definir o perfil daqueles que vão estar alocados nesse setor, que é um setor tão estratégico para as organizações, e tratar esse setor como estratégico. Acho que... Tati, eu também vou num ponto que você falou, e eu gravei um episódio anterior a esse, com a Angelina, falando do PCA. Mas eu queria falar com você sobre alguns elementos que estão dentro do processo. Vamos para o processo de contratação. Matriz de risco, ETP, coisas que estão lá e que às vezes parece que não estão. Em que medida a lei tem exigido isso? Só gerou um custo administrativo e em que medida não, aquilo é necessário. Diante da experiência vivida, o que é que você diria para a gente sobre esses elementos? O Rafa, vou usar uma expressão aqui, estão confundindo catraca de caminhão com conhaque de alcatrão. Sim. E estão disfuncionando esses artefatos todos, que são importantes. A utilização desvirtuada do estudo técnico preliminar, que é um documento destinado a estudar solução e que virou um documento de especificação do objeto, é algo que realmente me incomoda hoje muito. Por quê? Porque quando a gente começa a disfuncionar os documentos, daqui a pouco a gente vai estar alijando, vai retirar a sua utilização. Perfeito. E ele é fundamental para a gente eleger a solução viável e tudo que circunda aquela solução, que deve ser pensada, discutida. Não tem que se falar, vamos ter que fazer estudo de solução para todas as coisas. Não, se já estudou a solução, e essa solução é uma solução que está com bons indicadores, ainda está atual e moderna, é uma solução que foi padronizada. Você tem várias situações que não há necessidade de ficar se fazendo um estudo de alta complexidade, como estudo técnico preliminar, porque senão a gente está vulgarizando o estudo e virando apenas um pedaço de papel de preenchimento obrigatório para dar áreas de legalidade, porque foi definido que tem que ter um estudo. Sim. E ele vira, então, nós passamos a ter no processo 2 documentos, estudo técnico e o TR. E os dois com o mesmo propósito, a mesma função. Isso já é importante, por incrível que pareça, ainda é importante dizer isso hoje, gente. Impressionante. Que são coisas distintas. Distintas, com propósitos distintos, com finalidades distintas e com elementos distintos. Tatiana, o requisito do ETT é requisitos daquela solução. O requisito do TR é o requisito do objeto que desdobrou daquela solução. Perfeito. Então, a gente precisa entender que os elementos do TR são do objeto que se pretende contratar. Os elementos do ETP são os elementos que eu preciso pensar quando eu estou discutindo qual solução para atender aquele problema, aquela demanda posta. A gente, inclusive, hoje discute, o TCU chegou a discutir isso, a necessidade ou não do estudo técnico preliminar vir como publicado, um anexo obrigatório, que é um outro absurdo, porque isso aí é um documento interno, com as discussões internas, reproduz... Pode levar até uma confusão. Ver um documento, mas o ETP disse isso. Porque na lógica que nós tomamos, que um tem que ser o mesmo que o outro, exato. É uma lógica que a gente vai criando esses equívocos, porque o que é o ETP? Por meio da pergunta, eu revelo a resposta. Sim. Eu pergunto qual é a tua dor, qual é o teu problema. E a partir daí você vai trazer com os teus parceiros e colaboradores da organização a solução que melhor se adequa àquele problema. Então, ele é revelador da solução. O ETP, por sua vez, nós vamos especificar os dados, ou seja, como a gente costuma dizer no nosso livro Termo de Referência com Jair e Ana Carla, os dados é o DNA da contratação, são as informações que a gente tem daquela contratação. É diferente. É completamente diferente o propósito. O objeto é definido legalmente no TR e não no ETP. Exatamente. O ETP talvez indique as razões pelas quais
se optou por aquele objeto. Ele vai, como eu falo, ele revelando a solução, a partir dali, a solução vai envolver os objetos. Perfeito. Então, por isso que se fala que ele serve de substrato para a feitura do do projeto básico, do ETP, do anteprojeto, Sim. do TR, do anteprojeto, porque é isso. Essa é a ele ideia tem dele. ali a partir dos dados nele constante, ele é um mapa de informações que a gente vai gerar o TR. E a matriz de risco? É uma outra confusão que estão fazendo. Mais uma vez, estão fazendo uma grande confusão porque estão confundindo gestão de risco, avaliação de risco, matriz de risco. Com mapa de risco. E mapa de risco, o que acontece? Quando a gente está avaliando o macroprocesso, a gente elocubra ali e traz o mapa daquele processo para a gente diagnosticar os riscos e tomar as medidas de tratamento, de contingenciamento para poder evitar, para poder abrandar aqueles riscos e, a partir até deles, tentar até melhorar algumas situações. Perfeito. Matriz de risco são aqueles riscos que são próprios daquela contratação, em que a gente vai verificar quem vai assumir esses riscos. Alguns dos riscos muito ligados a esse desequilíbrio econômico que a gente vive. Quem vai assumir? Alguns fatos que são gerados, fatos que são próprios do contrato. Então, não é a mesma finalidade. Sim. A matriz de alocação de risco, Isso. tratada lá no artigo 103 da lei, tem outra finalidade, que é distribuir riscos do contrato entre o contratante e contratado. Perfeito. E o mapa de risco, que é aquele que está dizendo respeito ao processo de contratação. Isso. É um viés puramente da administração, em que ela vai ver quais são os riscos e vai tratar. Isso. Mas é necessário isso mesmo em todo... O que é que a implementação disso, Tati? Qual a avaliação que você faz? Bem, eu não acho que uma reprodução de risco ela é uma avaliação. Sim. Ela está sendo apenas um documento que está atendendo comandos de controle. Ela não é uma avaliação feita de forma técnica, de forma aprofundada, com profissionais que realmente estão ali envolvidos para poder identificar os riscos que são próprios das contratações daquela organização. Sim. E o que eu vejo é o seguinte, quando a gente se antecipa e analisa os riscos que aquele macroprocesso oferece dentro da organização e toma as medidas cabíveis, o que acontece com as contratações? A tendência é a gente evitar os incidentes durante as contratações realizadas. Perfeito. Agora, se nós nos aventuramos a correr estes riscos e não tomar as medidas e não ter... Porque que a gente precisa de dados e evidências? Tendo os dados e evidências, a gente pode ser mais assertivo na medida a ser tomada. Perfeito. E quando você não faz isso, você vai no ambiente da ideação. Né? Estou sugestionando. Estou sugestionando que esta pode ser uma medida. Mas pautada em quê? Às vezes a gente gasta energia demais em algumas medidas que elas nem são prioritárias. Tem outras que poderiam estar sendo tratadas, que são necessárias para a organização. Por quê? Porque os prejuízos passivos e ativos já são temerários, já são reincidentes. E, na verdade, às vezes, o próprio risco parte de uma elucubração, de uma coisa que, tipo assim, será que isso é um risco mesmo? Porque quando você vai discutindo, eles vão aparecendo. A gente precisa desse momento, porque esse momento ele é muito rico não dentro pode da ser, organização. Coloca qualquer coisa aí. Não, e a gente vai fazendo, a gente tem, inclusive, mecanismos para poder discutir. A gente tem, às vezes, procedimentos que podem ser adotados para provocar essas discussões e tornar mais rico esse documento. Por isso que esse documento não pode ser uma reprodução. Tati, você estava aqui num evento e estava falando sobre maior retorno econômico, critério de julgamento de maior retorno econômico, que está atrelado a contrato de eficiência. Isso. A lei trouxe a remuneração variável, a lei trouxe o diálogo competitivo, a lei trouxe uma série de institutos novos. Perfeito. Alguns que existiam em microsistemas, como o RDC, outros que vieram de novo mesmo, como o diálogo competitivo, outros que eram práticas, como o credenciamento. O que é que você diria para quem está ali com essa lei? Implantar essas novas ferramentas
é bom ou basta fazer mais do mesmo? A gente já viu em algumas situações que mais do mesmo não funciona. Sim. E é onde eu falo que a gente precisa repensar, revisitar os nossos procedimentos. Porque tem procedimentos tradicionais seculares. Falar pregão para tudo, isso é lamentável. Sim. Pregão, ele é para bens e serviços comuns, quase de prateleira, daqueles que a gente sabe disso, porque essa é a lógica que sempre foi do pregão. Agora, pensar de forma diferenciada dentro das demandas que a organização tem, é fundamental que a gente também ofereça outros modais. Você citou vários desses. Sim. E o que eu vejo hoje, sabe, Rafael, é talvez a necessidade do comprometimento da alta direção para esse propósito. A gente precisa de toda a organização voltada para inovar. Inovar é isso, é fazer de forma diferente, buscando aperfeiçoar. Sim. E o que nós temos hoje, talvez, são os agentes que se apresentam numa timidez, com muito medo da inovação, com muito medo de errar, e essa é uma premissa da inovação. Sim. Se inovou, mas inovou pouco é porque foi pouco ousado. Isso. A gente precisa ousar e a gente precisa ter esse ambiente de apoio dos órgãos de controle. Sim. Porque os órgãos de controle precisam apoiar esses novos modelos que estão previstos na Lei 14.133 e outros. Sim. Porque a gente vai ter que criar arranjos, porque quem somos nós para definir esse modelo é um modelo que adequa em todas. Não existe isso. Perfeito. A gente vai ter que buscar, talvez, modais e adaptando esses modais. Sim. Mas com muita integridade. É o que eu falo, com justificativa, com detalhamento dos fundamentos, com toda a transparência das etapas, eu vejo que é possível essa modulagem. E você colocou um ponto que de fato é verdade, né? O tribunal disse, se essas ferramentas são boas, sim, vieram para trazer mais eficiência, é importante mesmo que o Tribunal de Contas até apoie perfeito. O teste. Quem quer entrar, quem quer começar, quem quer tentar, apoiem. E não fique ali só como uma ameaça sancionatória. Outro dia eu escutei uma frase, vou tentar reproduzir ela aqui, eu fiquei até na hora refletindo. Eu li essa frase e ela falava, essa mensagem, ela falava o seguinte: se você perguntar para um grande profissional, um renomado profissional, qual é a chance dessa inovação dar certo? E ele falar, é possível que dê certo, tem uma grande chance de realmente dar certo, mas de também dar errado. Sim. Agora, se ele te afirmar, não vai dar certo, tem uma grande chance dele estar errado. Então, assim, o que a gente não pode fazer é já tomar uma decisão e afirmar de forma categórica que aquele modelo não vai dar certo, sem esperar testar e verificar as evidências desse teste. Isso eu acho temerário para um país que precisa avançar tanto nas inovações. Perfeito. Tati, é um episódio relativamente curto diante do tanto de conhecimento que você tinha para compartilhar com essa nossa audiência. Mas você tem um avião, tem um voo para pegar agora. E eu quero agradecer muitíssimo por você ter feito esse esforço de estar aqui com a gente. Para mim, estou muito feliz. Faltava você no Reverbere. Então, no episódio 55, eu tenho a agradecer. Eu vou ficar com esse 55 aqui em minha homenagem. Quero agradecer a oportunidade e dizer assim, que é uma alegria estar aqui com você, que você sabe, você é meu amigo querido. E o João, né, meu afilhado. Sim. Enfim, e tratando dessa temática que para mim é tão importante. Tati, obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Obrigado por você ter vindo. Que é isso. A você eu também agradeço pela sua audiência. Quero lembrar que nos dias 18, 19 e 20 de agosto estarei eu, a professora Tatiana Camarão e a professora Virgínia Bracarense em Belo Horizonte no seminário sobre fase de planejamento das contratações, um evento que vai ser promovido pelo Portal LC. Não perca essa oportunidade. É um evento que a gente vai abordar toda a fase de montagem do processo de contratação. Imperdível, posso garantir a você. Quero também, desde já, lembrar que este episódio, assim como os outros,
é patrocinado pela Licitar Digital, plataforma de realização de licitação, de credenciamento e de outros procedimentos ligados à licitação e contrato. Você pode saber mais sobre a Licitar Digital clicando aqui no link que está na descrição desse episódio. Eu quero dizer que para mim foi uma alegria conversar com a Tati e sempre uma alegria conversar com vocês. Forte abraço, até a próxima.